Olá, tudo bem? Sobreviver. Sobreviver. Pensa nessa frase. Um navio está seguro num porto, mas não foi para isso que um navio foi feito. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando bastante sobre esse tema e sobre essa frase que eu acho que traz um link perfeito com a nossa vida, com a forma como nós vivemos, com a nossa necessidade de segurança, com a nossa necessidade de controle e como soltar isso. Então, se você pensar, um navio está seguro num porto, mas não foi para isso que o navio foi feito. Como você traz essa metáfora para a sua vida? Que tipo de navio você vem sendo para si mesmo? Que tipo de veículo você vem sendo para si mesmo? Estar na vida é estar diante do mar, da estrada, da jornada, do caminho. É viver cada passo, é estarmos expostos aos acontecimentos, às experiências e a tudo aquilo que essas experiências trazem para nós. Porém, muitas vezes nós nos escondemos atrás desse preparo, né? Desse não estou pronto. E esse não estou pronto é como se nós negássemos a nossa natureza. A nossa natureza aqui, entre aspas, de navio, né? Que todos somos feitos para singrarmos a vida, para singrarmos esses mares e não para estarmos num porto. Eventualmente nós vamos ancorar, atracar, não sei qual é a palavra que se usa, num porto. Mas o nosso destino, o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é experienciar. Aí hoje pela manhã eu fiz um post de uma frase que me remeteu a esse vídeo que eu fiz lá atrás e a essa outra frase do navio. E é uma frase que diz assim, nós não nascemos para viver, não para nos prepararmos para viver. E eu achei que fechava muito com essa ideia do navio. Então, quando você olha para a sua vida, você percebe situações em que você se colocou assim como um navio num porto? Em que você não tirou a âncora e não foi adiante porque você não se sente preparado? Porque você não se sente seguro como você está quando está num porto? E aí nós vamos encostar no real sentido da vida, que é o real sentido de um navio nessa metáfora, que é pegar o mar, que é singrar, que é navegar, que é passar pelas ondas, pelas calmarias, pelas tempestades, pelos dias de sol. É para isso que nós todos somos feitos, para viver. E sendo assim, nós estamos preparados para viver. Nós somos feitos para isso. Claro que com isso eu não digo que a gente não tenha que se munir de ferramentas, que nós não tenhamos que nos instruirmos, tudo isso faz parte. Mas o que complica é quando você coloca à frente do viver esse estar totalmente pronto. Esses tempos atrás, conversando com uma amiga que está se preparando para ser mãe, ela estava se preparando demais e na conversa eu disse assim para ela: não adianta você ficar fazendo isso. Você só vai realmente saber quando isso acontecer. Então não se prepare tanto. Claro, se organize, se programe, mas vá em direção a essa experiência, porque só ela vai ser ela inteira, só ela vai poder te dar notícias disso que você quer. Então, a maternidade, eu acho que ela é um bom exemplo pra gente falar sobre isso, porque ela somente acontece, ela somente é real quando a gente vive ela. Antes disso, a gente fica imaginando muita coisa, e quando ela chega, muitas vezes ela nos surpreende, porque aí nós vamos precisar realmente colocar em prática e usar as ferramentas que a gente tem disponível. E aí nós vamos ver como é que está o nosso equipamento, como é que nós enfrentamos aquela situação,
O que aquela situação mostra da gente? O que nós aprendemos da gente? O que nós descobrimos que nós temos para oferecer? Às vezes, quando a gente está numa tempestade, que eu nunca passei também, nem nunca naveguei, estou usando esse exemplo, mas eu imagino que numa tempestade é aí que você vai saber que você tem a condição de virar a vela, ou que você tem a condição de usar um bote, aí que você vai realmente entender o sentido de algumas coisas que estão com você, que fazem parte de você, que fazem parte da sua vida. Então, olha para a sua vida hoje e pensa quantas coisas que você vem se preparando há muito tempo e que talvez por trás dessa preparação esteja uma autossabotagem. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Qual é o primeiro passo? Para que você foi feito? O que você sente que você precisa soltar para ir ao encontro de viver essa experiência na realidade, de viver ela de verdade? Então fica aqui uma dica para que a gente olhe para nós mesmos como esses navios que eventualmente chegam a portos, mas que não foram feitos para estarem nos portos. E que a gente perceba quais as viagens que nós talvez estejamos evitando fazer. Quais as experiências que nós não estamos abraçando na nossa vida. E também entender que realmente o preparo que a gente busca, aquilo que a gente busca através do preparo, talvez ele só chegue na experiência real e concreta, quando nós nos colocamos à prova, quando nós começamos essa viagem. Então fica essa dica de reflexão para hoje. Um beijo grande, maravilhoso dia. Namastê.